2 Samuel, do 1 ao 13. Hoje eu quero ler na versão NVI. É uma versão com mais fácil entendimento. Então hoje quero ler nessa versão. Os irmãos encontraram? Amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Zibá, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Zibá? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Zibá: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Zibá respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Zibá e disse-lhes: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Comerá sempre à minha mesa, não é só no domingo, só no churrasco. Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Isso o rei Davi falando para ele. Então Zibá disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Aleluia. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Zibá tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Até aqui os irmãos podem tomar assento. Essa história que eu acabei de ler, vai contar a história de Mefibosete, filho de Jonatas. O pastor Newton me ligou, eu estava vindo trazer a ler no ensaio, sorte que ele me ligou, se ele tivesse só no WhatsApp ali eu não ia ver o telefone, eu vim para cá e após aqui eu fui no mercado para fazer compras enquanto ela ensaiava. Aí o pastor, foi ousado e me ligou. Aí de um dia para o outro, eu não tinha uma palavra, mas o Senhor, Ele me abençoou e me deu essa palavra. Eu sou uma pessoa que eu não consigo me concentrar. Eu sou uma pessoa que eu tenho que sentar bem na frente da igreja, porque qualquer pessoa que se movimenta, eu tenho que olhar para o lado. Se uma pessoa vai no banheiro, eu olho quem é. Então eu sou uma pessoa hiperativa, eu não consigo me concentrar. Então eu não tenho esboços prontos lá para o dia que alguém me convidar para pregar, não, tá, pode ser. Então, irmãos, essa noite foi vigília. Tive que estudar bastante, Mas o Senhor, Ele sempre coloca algo em nosso coração. O Senhor sempre tem algo para que nós possamos repartir, A Bíblia vai falar lá em 2 Timóteo que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, Então não importa a circunstância, não importa o dia. Eu e você temos que estar preparados. Nós temos que nos apresentar como obreiros preparados, amém? E o pastor Moisés, antes, ele me dava uma semana de prazo. Daí a última vez ele me convidou na segunda. O pastor Newton hoje foi ontem. Quero ver se toca o telefone 6 horas da tarde. Daí
Vai dar uma dor de barriga no irmão, acho. Aleluia, mas o Senhor é bom, né? Então, o que acontece? Jonatas, ele é o filho do rei Saul, e imediatamente que ele conhece Davi, eles formam uma amizade. Por quê? Porque Jonatas, ele é humilde. Ele reconhece a unção que está sobre a vida de Davi. É ou não é? No 1 Samuel, capítulo 17, acontece aquele episódio em que um gigante afronta o exército de Israel, né? E vai lá Davi com toda a coragem, né? Usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, né? E derrota aquele gigante. Então, Jonatas, imediatamente que vê Davi, que vê o que ele carrega, que vê a unção que está sobre ele, ele cria uma amizade. Então, nessa noite, irmãos, eu quero falar para você, crie amizades com quem tem unção. Crie amizades com quem é mais crente que você. Crie amizades com pessoas que vão fazer você chegar mais longe. Aleluia. E o que acontece? Em 1 Samuel 18:3 diz assim: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. O que é uma aliança, irmãos? O que simboliza o nosso casamento é uma aliança. Se você for ver a sua aliança, ela não tem emenda. É algo que foi feito por Deus para não se desconectar. Então, Davi, ele honrou essa aliança. Porque em todo momento, ali no versículo 1, a Bíblia vai falar que Davi, ele chama aquele servo e pergunta se sobrou alguém da casa de Saul. Então, Davi acordou aquele dia, né, lá no palácio, e a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. E no momento em que eu e você estamos orando, Deus, ele vai colocar pessoas em nosso coração. Deus, ele vai colocar pessoas nos nossos pensamentos. Porque qual que era o motivo de Davi estar lembrando de Mefibosete? Todos sabem aqui, Davi, ele foi um homem muito usado por Deus. Antes mesmo desse acontecimento, ele já havia sido ungido rei, né? Ele já era ungido, já era reconhecido como rei, mas só que demorou muito tempo para ele assumir o reinado. E o que acontece? Ele começa a se destacar no exército de Saul, que era o atual rei, e certa vez as mulheres estavam cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então o que acontece? Saul sempre teve inveja de Davi, por causa dessa música, por causa da unção, por causa da presença, porque Deus era com Davi. Então Saul, ele sempre teve inveja. E o que acontecia? Jonatas, ele sempre dava as barbadas para Davi. O meu pai, ele quer te pegar, dá uma fugida, sai daqui. Então, aí criou um laço de amizade em que fortaleceu demais, assim como eu falei. Cria amizade com pessoas que vão te elevar, que vão fazer você fugir das armadilhas de Saul. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, eles se tornam amigos. E Mefibosete, no versículo 3, Davi pergunta se resta alguém, né, na casa de Mefibosete. No capítulo 4, verso 4 de 2 Samuel, fala assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, e ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama, ou sua babá, o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Tem outras traduções que vão dizer coxo. Seu nome era Mefibosete. Então o que acontece? A família do rei Saul vai para a guerra e eles são surpreendidos e eles morrem na batalha. E chega a notícia a Jezreel, né, que aconteceu esse fato. E a ama, que era responsável por cuidar, né, de Mefibosete, ela tem que sair com pressa, né, para que não acontecesse algo com o menino. Por quê? Porque na época, quando havia guerras, quando matavam um rei, eles iam em busca da família. Para quê? Para que a descendência não viesse futuramente, né, tá exigindo o trono, porque era deles por direito. Então a ama está cuidando dele, a ama está tomando conta dele, mas na pressa ela deixa-o cair e ele fica manco, ele perde a sua mobilidade. Mefibosete, ele perde a sua liberdade. Então, tem perdas que eu e você podemos controlar. Agora, tem outras perdas que não tem como. Mefibosete não teve culpa
da ama dela, a ama dele deixá-lo cair. Foi algo imprevisível. Tem perdas nas nossas vidas que nós temos como controlar, outras não. O Covid, nós não poderíamos fazer nada. Ele veio, né, não pegou Deus despreparado, porque Deus ele está acima de todas as coisas. Mas tem algumas coisas, algumas perdas que muitas vezes são reparáveis. Talvez você vai liberar palavras para pessoas, você vai perder uma amizade, talvez naquele momento de ira, talvez naquele momento em que você está com o sangue à flor da pele. E nós somos gente, irmãos. Não tem nenhum anjo aqui. Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo falha. Todo mundo não tem um dia bom. Mas é nesses dias que muitas vezes nós perdemos amizades, oportunidades. Mas isso é por escolhas nossas. Mefibosete, ele não escolheu ficar manco. Ele perdeu sua liberdade. Ele vivia numa casa que tinha tudo para dar certo. Ele seria o próximo príncipe, né? Que nem, por exemplo, morreu agora a Rainha Elizabeth, assumiu o príncipezinho. Então, claro, Davi assumiu, mas ele tinha uma linhagem real. Ele poderia ser o futuro rei. E ele, apesar disso que aconteceu, ele tinha tudo para dar certo. Mas ele é levado a Lodebar. Ele teve perdas e sem o seu avô, sem o seu pai, ele perde paternidade. E paternidade fala sobre destino. Paternidade fala sobre direção. Paternidade fala sobre ensinar a criança no caminho em que deve andar, para quando for velha não se desviará dele. Então, Mefibosete, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para prosperar, ele tinha tudo para estar, né, com uma posição no palácio. Mas devido a perdas que não foi nem culpa dele, ele perdeu. Aleluia. E sabe, irmãos, você viver sem um pai devido à morte é uma coisa. Mas agora você ter um pai e ele não ser presente na sua vida, por opção dele, isso é muito dolorido. Com 9 anos, quando eu tinha 9, meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai bebia muito, né? Ele não era cristão, né? E acabou o rompimento do casamento. Aí cada um foi viver, né, a sua vida, né, da maneira que achava. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe faleceu. Aí a única referência, a única pessoa que poderia me cuidar seria o meu pai. Cheguei até lá, pedia, né, preciso de uma casa para morar, preciso de um teto. E nesse momento em que eu mais precisava, ele não estava ali onde eu precisava. E como eu falei, uma coisa é você ter um pai em que ele morreu, aconteceu alguma coisa, e você não tem mais ele, mas agora quando você tem e ele não está nem aí para ti, é outra coisa. Mas tudo isso que eu falei, irmãos, não impede de eu não ter um bom pai, eu não ser um bom pai para o meu filho. Tem pessoas que usam essa justificativa. Ah, mas meu pai não foi um bom marido para minha esposa, por isso que eu não sou um bom marido para minha também. Ah, mas eu não tive um bom pai, meu pai me batia, meu pai era grosso, meu pai não sabia falar. Ei, irmãos, não use aquilo que você não teve, né, como condição para não fazer aquilo que você deve fazer. É ou não é verdade? Tem aquelas pessoas que são chatas, sabe aquelas pessoas chatas? Que elas têm opinião para tudo. O irmão vai lá, compra um carro, daí o carro ele gasta um pouquinho de gasolina. Em vez de elogiar, ah, mas por que tu não pegou 1.0? Tem gente que, ah, mas esse carro, o seguro deve ser muito caro. Ah, mas com o preço que tu comprou esse aí, tu poderia ter comprado outro. O IPVA desse carro é muito caro. Aí uns irmãos se combinam para ir no monte orar. Esse irmão chato, ele sempre tem aquela, né? Para que eu vou ir no monte? Se Deus pode me ouvir daqui. Isso são características de pessoas que estão mancando espiritualmente. Não seja esse crente chato, que manca, que está sempre reclamando, que nada está bom. Agora era um aleluia, né? Mas tá bom.
Então, irmãos, seja o primeiro a pedir perdão. Seja o primeiro a parar com a fofoca, com a contenda. Se alguém atirar a primeira pedra, irmãos, oferece o outro lado da face. E daí tem uns que são espiritual, né? Esses irmãos que mancam assim. Ah, tu viu fulano? Vamos orar por ele. Aí conta o pecado que o fulano cometeu. Mas era para fazer fofoca, ele não queria orar pelo irmão. Ele queria dizer, ó, o irmão lá tá, né, desse jeito. Irmãos, não seja esse crente que manca. Não seja esse crente que por onde passa deixa marcas. Mas marcas de destruição, de ofensas. Não é porque você não nasceu num lar bem-sucedido que você vai fazer a vida de todo mundo que está ao seu redor uma vida ruim. Seja uma bênção onde você estiver. Seja uma bênção onde você estiver. Eu e a Lê, a gente fala pro Gui, ô Gui, não seja reclamão. Irmãos, os nossos filhos têm que ser 10 vezes melhor do que nós. Não sei se todos receberam uma educação cristã ou tiveram na igreja, né, por algum período. Mas se o meu filho não for, no mínimo, 10 vezes melhor que eu não fui um bom pai. Porque eu não tive os ensinamentos que ele teve. Agora, em junho, vai fazer 5 anos que Jesus me aceitou. A gente pensa, né, que é a gente que aceita Jesus, mas não. É Ele que nos aceita. Versículo 3. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então Davi, ele começou como pastor de ovelhas. O irmão falou que ele foi ungido, né, na casa do seu pai Jessé. E os irmãos dele estavam tudo de boa em casa e ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Então o que acontece? O que eu aprendo aqui, irmãos? Que a nossa essência, ela sempre vai prevalecer aos nossos defeitos e não ao contrário. Por quê? Porque senão não é o evangelho. Se eu e você não negar a nós mesmos, continuar reinento, continuar briguento, continuar grosso, continuar... Enfim, use o adjetivo que você quiser. Aí Jesus, ele é bom para nos abençoar, para multiplicar. Mas agora para mudar o nosso temperamento ruim, falho, caído, aí nós não dobramos o joelho. Ô Senhor, muda, eu sou ruim, eu sou invejoso, eu crio contenda. Experimenta fazer isso. Ao invés de pedir bênçãos, pede para ele mudar esse seu jeitinho aí. Porque o dia que eu e você fomos perfeitos, vai criar asa e nós vamos subir sozinhos. Batamento. Então, Davi, ele acorda, né? Ele ora, ele faz o devocional e Deus coloca no coração dele que ele deveria abençoar alguém. Então ele manda chamar Mefibosete. Quando Deus ele quer te honrar, quando Deus ele quer te abençoar, não importa se você está em Lodebar, não importa se você está até aqui no pecado, ele te encontra. Ele não esqueceu de você. Ele vai mandar te chamar lá onde é que você está. Ele quer que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Mas para isso você vai ter que esquecer Lodebar. Lodebar era um lugar em que tinha muita pobreza, os esquecidos estavam lá, então todo mundo ia para lá que não prestava, assim, digamos assim. E Deus, quando ele quer nos abençoar, irmãos, ele envia corvos. Elias, ele foi alimentado por corvos. É ou não é verdade? Quando ele quer abrir portas, não há quem feche. Quando ele abre os céus sobre a sua casa, pode vir a oração contrária, pode vir o que for. Quando Deus decide te chamar de Lodebar, quando Deus decide abençoar a sua vida, pode o inimigo se levantar, pode as ondas vir, pode o vento soprar, que Deus te chamou. Aonde que está Mefibosete? Deus está chamando Mefibosetes aqui. Talvez você está mancando, talvez você está há muito tempo já esquecido.
Talvez você está à beira da sociedade, espiritualmente falando. Talvez você faz muito tempo que você não sente o Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. Deus, ele quer fazer você voltar a caminhar. Deus, ele quer movimentar, né? O nome da minha mensagem é Deus te dá movimento. Deus te põe em movimento. E Davi é que ele demonstra, né, o coração de Jesus. Porque ele está lá no palácio, ele tem os seus servos, ele tem, né, todo mundo trabalhando ao seu redor. E Jesus, ele tem uma passagem que fala que ele deixa 99 ovelhas seguras e ele vai em busca de uma só. Davi, ele foi em busca de Mefibosete, manda buscar. Cada um de nós aqui é importante para Deus. Aquele homem que está pedindo dinheiro na sinaleira, ele é importante. Aquela pessoa que você não gosta no trabalho é importante. Aquele chefe chato é importante. Talvez eu e você estamos lá para, né, que o evangelho chegue até lá. Aleluia. E o que acontece? Davi, ele é perseguido por Saul, né? Porque ele se destaca. Mas mesmo ele sendo perseguido, a gente vê a maturidade de Davi. Por quê, irmãos? Porque ele foi perseguido, ele teve que se esconder em cavernas, mas em nenhum momento ele deixa de abençoar outra pessoa porque a pessoa não foi boa com ele. Ele manda chamar o neto de Saul, aquele homem que fez ele fugir, aquele homem que fez ele se esconder, aquele homem que tentou matar ele. Então ele não fica no vitimismo. Davi, ele não é vitimista. Ah, porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Ah, porque o líder que liderava comigo não concordou comigo e ficou beiçudo. Não, irmãos, ele segue em frente. Ele não fica preso em Lodebar. Ele sofreu muito nas mãos de Saul, mas mesmo assim, ele fez uma aliança com Jonatas. Então ele decidiu honrar a casa de Jonatas e de Saul. Ele mandou buscar o filho dele. Versículo 4. Onde está ele? Zibá respondeu, na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Como eu falei antes, a gente acha que é a gente que aceita Jesus, né? Mas é ele que nos aceita. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vais e dei frutos. Irmãos, eu e você somos muito ruins para escolher Jesus. É ele que nos escolhe. E olha só como é incrível. Ele nos cria, aí a gente vai lá e faz uma baderna, aí ele manda o seu filho para nos resgatar. Então ele nos cria e paga um preço muito caro para nos ter de volta. Olha como é a graça de Deus. Olha como a graça de Deus é abundante. Imagina você, talvez goste de carros antigos, sei lá, um Fuquinha, um Chevette, eu gosto de Fuca. E você restaurar ele, deixar bonitão assim, e vender por um preço muito abaixo do que valeria. E passam uns anos ali, você fica bem financeiramente e decide comprá-lo. E você paga o dobro, o triplo. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele pagou um preço, e um preço muito caro. Deus, ele não deu o que estava sobrando lá no céu. Ele deu tudo o que estava lá no céu. Aleluia. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, ele não poderia caminhar sozinho. Na época não tinha, acho que, cadeira de rodas. Alguém teve que trazê-lo. Deus, ele vai te buscar. Deus, ele vai me buscar. E nem que ele tenha que trazer eu e você no colo dele, para nós estarmos no centro da vontade dele, ele vai fazer. Talvez nós estamos esquecidos, você acha que está esquecido. Talvez o pecado, ele está tão impregnado, que você acha que não vai ter força. Mas Deus, ele vai te trazer no colo. Deus, ele vai mandar te trazer aonde você está. Aleluia! E Deus, quando ele decide movimentar alguém,
Ele mandou buscar Mefibosete. Não tem homem que possa impedir. Irmãos, quando Deus decidir movimentar as finanças da tua empresa, não há crise que vai fazer parar. Quando Deus decidir movimentar as finanças da tua empresa, não há Covid que vai fazer você parar. Quando Deus decidir movimentar o seu casamento, não há crise que vai fazer você parar. Aleluia! E as pessoas vão olhar para você, né, devido a tantas tempestades, tantas indas e vindas, e vão, mas como é que ele está se movendo ainda? É porque eu e você sozinhos nós não conseguimos. É somente com a ajuda dele. Aleluia. Talvez você já perdeu tanto. Mas as perdas, elas limitam a mim e a você. Talvez a perda financeira impede da gente fazer aquele passeio. E quando a gente perde alguma coisa, a gente sempre pergunta: e agora, Deus? Perdi o emprego, veio Covid, política. Mas essa é exatamente o lugar perfeito em que Deus quer que eu e você estivemos, na dependência dele. Quando acabar os seus recursos, quando acabar tudo aquilo que você pode fazer, é aí que Deus age ao seu favor. É aí que Deus ele vem com a providência. Só pode haver cura onde tem uma doença. Só vai haver provisão onde há falta. Então talvez você está pedindo um milagre, mas está pedindo da forma errada. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então às vezes você não tem força nem para falar. Mas o Espírito Santo está lá do seu lado. Ele está gemendo, ele está intercedendo. Ele está te olhando, ele está ao seu favor. E as pessoas vão falar como é que ele anda, como é que ele ainda está na igreja, já teve tantas perdas, já teve tantas lutas. Mas o segredo não está no nosso pé. O segredo está nas mãos de Deus. É Ele que faz a gente se movimentar. É Ele que faz o milagre acontecer. É Ele que derrama bênçãos. É Ele que faz o extraordinário acontecer na nossa vida. O ordinário é algo ordinário, né, de ordem. O extraordinário é algo além do ordinário. Eu e você precisamos viver nessa atmosfera do extraordinário. Por quê? Porque nós somos filhos. O rei mandou chamar um cara que estava esquecido. Você acha que Deus está esquecendo de você? Talvez só não chegou a hora. E o segredo é continuar, né? A gente não pode parar. Talvez era um dia normal. Talvez Mefibosete estava lá. Botaram ele lá na rua para olhar os passarinhos, para olhar a paisagem, pegar uma brisa. Talvez hoje é um culto normal. Mas não perca a oportunidade. Porque Deus, quando Ele decide movimentar algo em sua vida, é num dia comum, igual essa noite aqui. É num culto comum de quarta-feira. Aleluia. Um dia desses, Deus pode mudar a sua história. Verso 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. É o ano da abundância. Deus ele restituiu tudo que era do vô de Mefibosete. Tudo aquilo que possivelmente havia se perdido, tudo aquilo que havia, né, ficado para o governo. Né, teve um cara aí que falou que quem é herdeiro é carrapato. Então talvez ele ia perder essa herança se fosse nos dias de hoje. Mas o rei, ele está pronto para restituir aquilo que você perdeu. Deus ele está pronto para restituir aquilo que foi tomado da sua herança. E Davi manda chamá-lo. E Mefibosete ele está com toda a humildade ali. E aqui eu lembro do filho pródigo.
pediu toda a herança do pai, foi e gastou, né? Do jeito que ele gastou, todo mundo sabe. E ele já estava comendo comida com os porcos. E um dia deu um plim nele assim, vou voltar para casa do meu pai. E quando ele chega na casa do pai, ele tem anel, ele tem vestes novas, ele tem sandália, tem uma festa para ele esperando. Restituiu tudo aquilo que Mefibosete havia perdido. O pai do filho pródigo restituiu tudo aquilo que ele botou fora no dia que ele volta para casa. Deus quer restituir o seu coração. Deus ele quer restituir a sua saúde. Deus ele quer restituir suas finanças. Hoje é uma noite em que Deus quer fazer você se movimentar novamente. Talvez você estava em um lugar que você estava parado, paralisado, manco, e Deus te trouxe até aqui para que seu ministério esteja em movimento novamente, para que a sua família comece a se movimentar novamente, para que seus filhos se movimentem, para que seus filhos estejam na presença do Senhor. Deus ele quer movimentar coisas hoje nessa noite. E essa é a escandalosa graça de Deus, né? O filho pródigo gastou tudo e o pai estava todo dia esperando ele com um sorriso e com o braço aberto. Vem cá, filho, vem cá que eu te amo. Ei, deixa eu falar para você. Deus ele te ama. Não importa o quão afundado no pecado nós estivemos. Deus ele tem uma nova vida, uma nova história para você e para sua família. E você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha só como quando a gente está longe da presença de Deus, o inimigo, ele planta coisas na nossa cabeça que faz com que a gente não se sinta como um filho, como um herdeiro. Ele era de linhagem real e ele se autodenominava como um cão morto. Tem muitas pessoas que são assim, que tem a autocomiseração, né? Porque foi abandonado. Porque fizeram mal para ele. Porque, sabe criança quando um pega o brinquedo do outro? Porque o fulano me traiu. Porque o ciclano não quer ir na minha casa. Tem gente que se gruda no passado, assim, ó. Aonde vai ele leva. Aonde vai ele leva o passado. As feridas ele leva junto. O abandono ele leva junto. Ele nunca esquece. Tem pessoas que estão mancando assim, levando as coisas do passado. E Deus quer restituir sua vida. Pare de se achar um coitadinho. É ano de abundância. Não estamos falando de dinheiro aqui. Aí o que acontece? Davi queria ajudar Mefibosete. E quando a pessoa ela é manca, quando a pessoa ela é machucada espiritualmente, quando alguém te dá um bom dia, tu já desconfia. O que tá querendo? Quando oferece uma carona, Davi queria restituir as coisas para ele e ele tava, eu sou um cão morto. O que tu quer aqui? Calma, irmão. Se Deus está te aproximando de pessoas, de amizades, assim como Davi e Jonatas, é para que você seja mais crente. Davi chama Mefibosete para comer na mesa dele. Ele se achava um cão, ele se achava indigno. Tem uma passagem em que uma mulher cirofenícia, ela chega até Jesus. Jesus está ensinando, seus discípulos estão na mesa e começa a cair umas migalhas no chão. E ela chega até Jesus e ela pede um pouco dessas migalhas. E Jesus disse: não, isso aqui é só para quem pertence a Israel. Como ela era estrangeira, como ela era gentia, ela não fazia parte. Mas ela fala algo que desperta o interesse de Jesus. Mas se você me der apenas
as migalhas que sobram para os cachorrinhos. E a filha dela estava endemoniada. Então Jesus, ele imediatamente, ele se compadece e o milagre dela chegou. Mefibosete foi assim, ele se achava um cão, ele comia das migalhas. Mas nessa noite, o rei está chamando você para a mesa dele. Tem uma mesa preparada, tem um banquete exposto. Deus, ele tem abundância para você. Espiritual, na sua vida amorosa, sentimental, aleluia. Versículo 11. Mefibosete começa a comer na mesa como filho do rei. Nesse momento aqui a gente tem que cuidar, né? Porque imagina, Mefibosete passou um trabalhão. E daí agora ele está na mesa do rei. Será que ele não começou a vir um pouquinho de soberba ali? Será que ele não começou a se achar um pouquinho? Quando ele foi colocado em uma posição alta, quando ele foi colocado em um lugar de destaque novamente? Será que ele não cantou aquele hino, tem sabor de mel, tem sabor de mel? Aí imagina Mefibosete 3 meses no palácio. Aí um servo sem querer esbarrou nele. Pô, tu sabe com quem tu tá falando? Tu sabe em quem tu esbarrou? Tem muita gente assim, soberba, né? Quando alcança um lugar de destaque, começa a humilhar pessoas. Muitas vezes Deus, ele coloca pessoas em nossas vidas, né, para nos auxiliar. Pessoas que já chegaram, que estão construindo um lugar em Deus. Ele fala: ô, irmão, tu tem que orar mais, tu tem que jejuar mais, tu tem que buscar mais. E glorifique quando Deus colocar essas pessoas em nossas vidas. São essas pessoas que nós temos que ter no nosso ciclo de amizades. E quando essas pessoas, elas vêm muitas vezes para dizer: ó, cara, essa tua atitude não foi legal, né? Dá uma maneirada aí. Talvez você tenha opinião para tudo, talvez você tenha que ficar um pouquinho calado. E muitas vezes quando Deus usa essas pessoas e nós não damos ouvidos, Ele mesmo vem e nos repreende. Mas a Bíblia diz que o pai repreende o filho que o ama. Aí Mefibosete tá lá bem grandão, se achando tal, né? Aí Deus sopra: ô Mefibosete, mexe o pé, hein? Mas ele era coxo, talvez ele não mexia o pé. O que eu tô querendo dizer com isso? Que Mefibosete chegou até o palácio, até a mesa do rei novamente, não foi com as pernas dele. Foi Deus que o levou lá novamente. Então, quando eu e você começar a criar asinha, Deus vem e corta. Ô Mefibosete, mexe o pé aí. A gente não vai mexer. Mas quando vier a repreensão de Deus, fique tranquilo, Deus chama. Amém? Por que isso muitas vezes acontece? Para que eu e você lembramos da graça abundante que Deus tem sobre nós. Versículo 13 para encerrar. Morava em Jerusalém, comia na mesa e ambos pés eram coxos. Jesus, ele mudou, Davi, o rei, mudou a geografia de Mefibosete para colocar ele em um alto lugar. Mas no final do versículo diz assim, ó: e ambos os pés eram coxos, para que Mefibosete lembrasse que ele não chegou onde chegou sozinho. Ele chegou com a permissão de Deus. Ele chegou porque Deus é misericordioso, porque a graça de Deus é abundante. E sabe quem senta à mesa, irmãos? Jesus, ele gostava de
fazer jantares e almoçar, jantar em mesas só de pessoas imperfeitas, né? Jesus, ele posa na casa de Zaqueu, que era um cobrador de imposto. Uma prostituta vem e unge os pés dele, em um almoço também. Então a mesa, irmãos, não é para pessoas perfeitas. A mesa em que o rei convida eu e você para ceiar é uma mesa onde há pecadores, onde há pessoas falhas, que erram, mas que reconhecem que precisam voltar a caminhar, que precisam da graça dele, que tudo o que conquistaram foi apenas porque Deus permitiu. A mesa é para os humildes, para os necessitados, para os pecadores. A graça de Deus, ela é abundante, irmãos. Se coloque de pé, por favor. Deus, nessa noite, ele quer convidar pessoas para a mesa dele. Mas se você for muito bom, irmãos, pode ficar aí no seu lugar. Deus, ele quer pessoas que estão dispostas a reconhecer seus erros, a dizer: Deus, sem ti eu não consigo. Espírito Santo, me ajude a ser mais gentil. Me ajude a olhar para as pessoas assim como tu olha. Deus, ele quer restituir algo que você perdeu. A sua alegria, o seu relacionamento com filhos, talvez até com seus pais. Talvez ele quer trazer a alegria novamente para a sua vida. Deus, ele convida nessa noite pessoas que querem sentar à mesa com o rei. Irmãos, eu convido você, saia do seu lugar e venha para esse banquete que está preparado aqui. Deus, ele vai movimentar coisas na sua vida apenas com a sua tomada de decisão.